Olha, eu queria só, para a gente continuar, que chamar para conversar comigo o Juliano Cortinhas. Ele é especialista em segurança internacional, para a gente entender mais os impactos desse cenário após o ataque dos Estados Unidos e a captura de Maduro. Boa tarde. Boa tarde, Rafael, tudo bem? Tudo bem? Me já trago aqui aquela pergunta que eu estou fazendo, inclusive, para todo mundo que estamos conversando aqui, para termos esse inicial, essa conversa inicial, esse papo inicial. O que é que a gente pode esperar das ações do governo a partir de agora? A gente sabe que o governo Lula já tinha se colocado como um possível mediador desse conflito entre Estados Unidos e Venezuela. Isso foi ignorado, mas agora a gente também tem esse problema de termos uma fronteira tão extensa. As ações do governo até agora têm sido um pouco tímidas. É claro que a gente tem que esperar todas as respostas para que haja, saiba realmente o que pode agir, mas você acredita que o governo está agindo de forma correta? Olha, Rafael, por enquanto o governo tem tido uma resposta, né, de condenar a partir do direito internacional o ataque dos Estados Unidos, essa intervenção, enfim, o sequestro, né, do Nicolás Maduro, corretamente. Acho que não há como a gente defender essa atuação dos Estados Unidos. Isso não justifica, é claro, né, a forma como Maduro conduzia a política interna. Enfim, a última eleição foi extremamente problemática, para dizer o mínimo. Quanto a isso, não há muita dúvida. Mas o fato de que os Estados Unidos intervieram na Venezuela, sequestraram o seu presidente em exercício, a legitimidade dessa presidência, ela é condenada, né, e ela é extremamente discutível, porém os Estados Unidos não têm legitimidade internacional para agir como uma polícia do mundo ou algo assim. Tanto isso é fato que os próprios estadunidenses reconhecem isso ao dizer que Maduro não está sendo processado a partir do direito internacional. Olha, Ele no está sendo presidencial, processado gente, por violar leis americanas e por colocar os Estados Unidos em risco, né? Eles estão afirmando que o Maduro é um narcoterrorista. Então, aos olhos do direito internacional, não há legitimidade para que os Estados Unidos façam o que fizeram. Isso tem que ficar muito claro, e é isso que o governo brasileiro tem colocado. O governo brasileiro tem dito: olha, essa foi uma operação ilegal e ela é olha, inegavelmente ilegal aos olhos do direito tudo que nós estamos internacional. falando, a Então, Silva essa, ontem, vou essa até abri-la aqui posição do novamente, governo brasileiro, ela é irretocável. para Não que há você... que se criticar essa posição, porque ela não afirma a legitimidade do governo Maduro diante do que ocorreu no último processo eleitoral da Venezuela, que foi criticado pelo próprio governo Lula, né? O governo Lula tinha o Celso Amorim lá observando as eleições, e o governo brasileiro não reconheceu o resultado dessas eleições, ao contrário, fez críticas a esse resultado. Então é importante a gente separar as coisas. Uma coisa é a legalidade ou não da eleição na Venezuela, e o fato de que o Maduro rompeu com diversos preceitos democráticos ao longo dos últimos anos. Outra coisa é a operação dos Estados Unidos, que deve sim ser criticada. Ontem, durante a coletiva de imprensa do presidente Donald Trump, ele deixou bem claro que o interesse é no petróleo da Venezuela, mesmo que haja essas acusações a respeito de Nicolás Maduro, as quais ele vai enfrentar na justiça americana. O quão essa declaração de Donald Trump demonstra que estamos vulneráveis como país aqui na América Latina. O quão você acha que ao fazer essa declaração, e outras até, ele já chegou a ameaçar também a Colômbia de invasão, o quão a gente está agora assim diante de um cenário em que a qualquer momento os Estados Unidos podem usar essas justificativas para invadir um país aqui da América do Sul? Olha, me parece que ao adotar posturas domésticas que são bastante contestáveis, o Maduro se colocou em uma posição de maior vulnerabilidade, posição que o Brasil não tem. Tá? Então, em termos domésticos, as instituições brasileiras funcionam perfeitamente, nós temos processos eleitorais que são auditáveis, enfim, né? Há um equilíbrio entre os poderes da República, o Executivo, o Legislativo, o Judiciário. Claro que a gente pode criticar atuações específicas, mas a democracia brasileira é funcional e vai muito bem. Teremos eleições agora este ano, que correrão normalmente, então não há que se criticar o processo doméstico do Brasil. Por que eu estou afirmando isso? Porque
apesar de que não é legítima, não é legal a atuação dos Estados Unidos, eles usam essas críticas ao Maduro, o fato de que o Maduro é um autocrata, enfim, para conseguir alguma legitimidade internacional. A gente pode ver, por exemplo, que os europeus não criticaram fortemente a operação dos Estados Unidos, o que eu acho um erro. Mas certamente, se fosse uma operação contra o governo brasileiro, contra o Estado brasileiro, essas críticas seriam muito mais fortes, porque o Brasil tem mais legitimidade internacional, tem mais apoios internacionais. O Maduro, ao contrário, vinha se isolando ao longo dos últimos anos. E isso enfraquece a capacidade de defesa internacional, a capacidade, né, de uma grita internacional, de uma reclamação internacional contra o que os Estados Unidos fizeram. O Brasil, ao contrário, é um país com uma legitimidade internacional grande, com apoios internacionais bastante importantes, é uma economia pujante, muito mais complexa do que a Venezuela, é um país que está totalmente inserido no cenário internacional. Então, acho que o que foi feito na Venezuela dificilmente poderia ser feito contra o Brasil, mas é claro que, por outro lado, é uma ação extremamente grave, é algo que viola o direito internacional e é algo que coloca toda a região em estado de alerta, porque a gente teve um país, né, vizinho atacado, e isso é algo extremamente grave e o Brasil deve se preocupar e deve fazer as críticas, deve elevar o tom do seu discurso no cenário internacional, sem sombra de dúvidas. Juliano, o quão a atitude de Trump em fazer esse ataque à Venezuela também pode repercutir em países como a Rússia e a China? Falo isso porque a Rússia vive há vários anos já com essa questão em relação à Ucrânia e o próprio Estados Unidos já chegou a criticar a forma como a Rússia tem ali seu papel com a Ucrânia. Eu acho que não é nenhum assunto, mas é só para deixar isso claro. E também temos a China em relação a Taiwan. De certa forma, Donald Trump está dando um recado a esses países de que ele não iria se envolver caso houvesse aí um ataque da China a Taiwan, ou mesmo um ataque maior da Rússia à Ucrânia? Olha, os Estados Unidos com isso, né, com essa atitude, eles atacam não só a Venezuela, atacam a ordem internacional como um todo, atacam o direito internacional, né? E esses episódios vindo dos Estados Unidos, que são, em termos gerais, né, quem ajudou a construir essa própria ordem a partir dos anos 40, né, e que vieram defendendo essa ordem desde então, isso é muito grave, porque isso legitima ações semelhantes, né, como a que tivemos há 4 anos na invasão russa à Ucrânia, desculpa, e também numa possibilidade de a China, não só contra Taiwan, mas abrir mais espaços no Mar do Sul da China, que é uma área extremamente preocupante para os próprios Estados Unidos, né? Então, esse tipo de atuação acaba enfraquecendo a ordem internacional e, com isso, todo o aparato institucional que nós temos utilizado ao longo dos anos para manter a paz, manter uma certa estabilidade internacional no mundo, fica prejudicada, né? Então, ao fazer isso, os Estados Unidos, sim, legitimam atuações de outras potências internacionais. Então, estamos vivendo um momento bastante difícil na arena internacional e bastante imprevisível também, na medida em que aquele país que deveria ser o defensor da ordem internacional não o faz, ao contrário, ataca essa própria ordem. Isso foi feito pelos Estados Unidos também em 2001, por exemplo, né? A partir de 2001, desculpa, quando houve o 11 de setembro, e depois em 2003, quando eles invadiram contra as decisões do Conselho de Segurança o Iraque. A partir dali, houve uma série de problemas no cenário internacional que levaram a essa instabilidade que a gente tem hoje. Então, é um processo que não vem de hoje, é um processo que está só se agravando, né? Não dá para a gente dizer, olha, o Trump é um grande maligno do mundo, enfim, é o grande mal, e os outros presidentes americanos vinham respeitando a ordem internacional. Não é a verdade, né? Já houve outros presidentes que também desrespeitaram essa ordem, e isso vem se agravando ao longo do tempo, e eu vejo que isso causa um enfraquecimento da liderança americana no mundo, mas também é consequência desse enfraquecimento, né? É um processo que vai se retroalimentando e os Estados Unidos não têm respondido bem a esse processo de derrocada relativa deles em relação à China, principalmente.
E para a gente finalizar, Juliano, eu queria também saber a sua opinião. É claro que a gente viu ontem Donald Trump afirmando que o governo americano vai tomar conta do poder na Venezuela, vai participar desse processo de transição que a gente não sabe quando vai começar, quanto tempo irá durar, quem vai ser chamado para fazer parte desse governo de transição. Ao mesmo tempo, a gente tem visto milícias bolivarianas afirmando que vão lutar pelo país, que vão lutar a favor de Nicolás Maduro. Você acredita que há um risco de uma guerra civil dentro da Venezuela ou ainda é muito cedo para que a gente tenha esse temor? Eu acho que as duas coisas, né? Ainda é muito cedo e há risco. Né? Então, eu acho que essas duas hipóteses elas podem se concretizar. Né? É cedo porque a gente não sabe em que medida houve cooperação interna de atores do governo venezuelano com relação à ação americana. Me parece que há possibilidade de que tenha havido essa cooperação, porque foi uma operação realizada de forma muito rápida, muito fácil, né? Não houve um contraponto a ela vindo das Forças Armadas venezuelanas, e isso coloca em suspeita, né, essa possibilidade de cooperação interna. Há também me parece, né, algo que se assemelha a um estado de choque. Então ninguém na Venezuela tem respondido claramente, ninguém parece saber muito bem o que fazer. O Maduro já está em solo americano, enfim, né, chegou ontem a Nova York, e isso tudo faz com que haja poucas possibilidades de que a Venezuela tenha uma resposta concreta a essa ação toda, né? A Venezuela deveria estar contando nesse momento com um grande apoio internacional, porque foi um país cuja soberania foi agredida, né? E aí toda a ordem internacional, todas as instituições, enfim, os grandes países do mundo deveriam estar fazendo críticas firmes aos Estados Unidos, mas nem isso eles conseguem ter, porque, como eu afirmei antes, eles vieram se isolando do resto do mundo nos últimos anos. Então a Venezuela já estava numa posição de muita vulnerabilidade. O que acontecerá daqui para frente um grande ponto de interrogação. Né? A gente não sabe nem o que acontecerá com relação ao governo venezuelano, mas eu também queria chamar a atenção para o fato de que a própria democracia americana, para que as próprias instituições americanas estão em teste agora, né? Por quê? Porque o Maduro vai ser processado pelo Poder Judiciário dos Estados Unidos como um traficante de drogas, um narcoterrorista, como o governo Trump afirma, e não houve até agora a apresentação de provas contundentes de que Maduro liderava uma grande operação de tráfico de drogas aos Estados Unidos. Isso é muito relevante porque o Departamento de Estado dos Estados Unidos está dizendo que essa foi uma operação não militar, foi uma operação do Departamento de Justiça. Por quê? Porque não é legítimo que os Estados Unidos prendam um presidente porque ele é um ditador. Né? A legitimidade dessa operação, tendo sido feita pelo Departamento de Justiça, está no fato de que ele está sendo acusado de cometer crimes contra os Estados Unidos. Se não há provas desses crimes, o Departamento de Justiça, né, e o Poder Judiciário, na verdade, dos Estados Unidos, deve inocentar o Maduro. Será que isso é possível? Não me parece no momento. Me parece que o Departamento de Justiça vai processá-lo e o Poder Judiciário dos Estados Unidos, que é um outro poder que deveria ter uma independência em relação ao Poder Executivo, vai julgá-lo, e se condenar sem provas o Maduro, demonstra que esse que o Poder Judiciário está cumprindo ordens do Poder Executivo, que seria uma ruptura histórica na própria democracia dos Estados Unidos, que portanto, também está em teste. Então, ainda há muita coisa para a gente observar sobre as consequências dessa operação, e elas podem ser negativas, inclusive, para o chamado sistema de checks and balances nos Estados Unidos, né? Que é o sistema de equilíbrio entre o Poder Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Não vejo ninguém chamar atenção ainda para isso, mas esse é um tema que me chama muito a atenção e que eu acho que a gente precisa observar muito de perto nos próximos meses e talvez até nos próximos anos. E o segundo ano de governo Donald Trump acabou de começar, então ainda há muito para a gente esperar. Juliano, muito obrigado pela tua participação aqui no Boletim Metrópolis. Muito obrigado.